Bom dia, gente. Estamos aqui para apresentar o nosso seminário de infraestruturas de estradas e o nosso tema é o emprego de microesferas de vidro para retrorefletividade de sinalização horizontal. Pode passar. Os tópicos principais do nosso trabalho é sinalização horizontal, retroreflexão e microesfera de vidro. Pode passar. E eu vou falar um pouquinho sobre a sinalização horizontal. Basicamente, ela é dada por um grupo de sinais que são colocados em estradas e serve para garantir a segurança dos condutores. E para uma sinalização ser considerada boa, é necessário atrair a atenção do motorista, transmitir a mensagem de maneira clara e ser visível em uma longa distância e a qualquer momento do dia. E nesse trabalho a gente vai falar sobre o período noturno, que é quando a visão do condutor é mais afetada pela falta de luz solar. Pode passar. Mas o que são as sinalizações horizontais? Basicamente, elas são divididas em dois grupos: as marcas longitudinais, que são as linhas, e as marcas transversais, que são os símbolos. Pode passar. Eu trouxe 3 exemplos, e esse é o primeiro, que são as linhas de divisão de fluxos de sentidos opostos. Basicamente, é quando a gente está em uma pista simples, que tem carros indo em um sentido, carros voltando de outro sentido, e essas linhas estão no meio da estrada para direcionar o que o motorista pode fazer. Pela norma, essas linhas têm que ser em amarelo. E quando a gente tem uma linha simples contínua, é porque não pode ter ultrapassagem. Simples seccionada é quando pode haver ultrapassagem. Quando tem uma dupla contínua, é quando a ultrapassagem é proibida para os dois lados. Quando tem dupla contínua e seccionada, é quando a parte tracejada pode haver ultrapassagem. E quando tem dupla seccionada, é quando ambos os lados podem ultrapassar. Pode passar. E nós temos também as linhas de bordo e as linhas de continuidade. Ambas são dadas pela cor branca. As linhas de bordo, elas delimitam a parte do rolamento da pista e separando do acostamento. E as linhas de continuidade, elas dão continuidade nessas linhas de bordo, caso o motorista perca essas linhas de bordo de vista. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre retrorefletividade. O que é isso? Isso é um fenômeno científico que descreve a capacidade de uma superfície a redirecionar uma quantidade de luz de volta à sua fonte. Esse fenômeno é muito usado nas pistas para poder melhorar as condições quando você está dirigindo em pouca luz. Então, a gente tem alguns exemplos desses materiais, que são as placas, aqueles coletes que as pessoas em obra e tudo mais usam, várias outras marcações de pista que tem isso. Além disso, outro material que usa retrorefletividade é as linhas que a Tainá acabou de escrever para a gente. Aqui também no desenho tem a diferença de refletividade e retrorefletividade. A refletividade é quando a luz bate, ela vai embora. Na retrorefletividade, que é a que é usada, ela se redireciona de volta à fonte e volta para o observador, que é o necessário para a pista. Mas quanto que isso impacta no custo-benefício? Tem impacto muito alto. Por quê? Porque se você tem a retrorefletância na pista, reduz o número de acidentes, a pista fica mais segura, e aí diminui os danos materiais, lesões, mortes, e com isso tem uma positividade no custo-benefício. Além disso, também tem um grande impacto na visibilidade, porque a gente tem um ângulo de observação na pista, que ele é formado pela linha de feixe de luz que atinge a superfície e a que volta aos olhos do motorista. E conforme ela muda, tem uma diferença na visibilidade, né? Então, se você aumenta isso, se esse ângulo aumenta, a distância aumenta, o sinal ele aparece menos brilhante. Então, tem que tomar esse cuidado na pista. Por exemplo, os caminhões que são altos, o ângulo de observação dele é grande. E com isso, eles enxergam menos forte a fonte de luz. Então, para ter uma melhor interpretação disso, existe o coeficiente de retroreflexão. Ele serve para isso, para medir a quantidade de luz que está sendo devolvida depois que ela bate na superfície. E existem 2 tipos principais de materiais que refletem a luz, que é o prismático e a microsfera de vidro. Que a microsfera de vidro é a que a gente vai tratar aqui. Para isso ocorrer certinho e a pista seguir as normas essenciais, que é o desempenho que ela tem que ter, que segue essas normas da BNT, existem 2 maneiras para realizar essa medição, para ver se está tudo funcionando de acordo com os conformes. Uma delas é a estática e a outra é a dinâmica. Na estática, o aparelho ele fica acoplado a uma placa, parado, e ele mede essa luz que está voltando. Já no dinâmico, ele é acoplado no automóvel e da mesma forma ele mede, só que em movimento. E com isso a gente sabe que a sinalização, quando ela tem maior eficiência, quando a luz retorna mais forte para o observador.
E para que tudo isso ocorra nos conformes também, existe a necessidade de ter uma manutenção. Como existe sempre carros passando por cima, pneu passando por cima, luz, vento, chuva e etc., acontece uma deteriorização desses materiais. E por isso que é importante sempre estar fazendo uma manutenção, arrumando eles, para que eles sigam os padrões mínimos aceitáveis. Bom, gente, vou falar sobre as microesferas de vidro. Elas são obtidas a partir de lâminas de vidro e a partir de processos específicos, esses materiais possuem um formato esférico. Esse material ele pode ser utilizado em placas de sinalização horizontal, tanto em garagens, aeroportos e principalmente rodovia. Suas características principais são a alta densidade, a alta dureza, uma ótima resistência, além da capacidade de reagir neutralmente com vários componentes, o que auxilia a reagir com as tintas e tudo mais. O seu principal uso dentro das rodovias é uma aplicação realizada no chão, diretamente, com marcações brilhantes em conjunto com tinta, termoplásticos ou termofixos. Dessa forma, garantindo uma maior segurança a todos os motoristas no período noturno, neblinoso ou chuvoso. Pode passar. Mas por que utilizá-las? Quais os benefícios? O primeiro benefício é porque eles proporcionam a retrorefletividade, onde se torna possível observar esse material tanto nas condições úmidas quanto noturnas. O segundo é que é um meio barato, que ajuda bastante trazendo segurança a todo mundo. E também auxilia na duração da sinalização, ou seja, se a sinalização dura mais tempo, é uma maior economia para todo mundo. Aí aqui embaixo temos a imagem da aplicação dessas microesferas para tentar recuperar o brilho de umas faixas de pedestre. Pode passar? E como essas microesferas são classificadas? Existem 3 tipos principais de classificação. O primeiro é o tipo 1A, que é incorporado às massas termoplásticas durante sua fabricação. Nesse tipo, a retrorefletividade só aparece após a superfície onde esse material foi aplicado sofrer algum desgaste. O segundo tipo é o tipo B, que é incorporado a tintas ou a plásticos a frio, onde também a retrorefletividade só aparece após algum desgaste da superfície. E temos o outro tipo 2A, que é aplicado por aspersão ou gravidade. Nesse tipo, a retrorefletividade aparece instantaneamente. Aqui embaixo temos as principais e mais famosas utilizadas no meio rodoviário. Pode passar. Todas as microesferas de vidro seguem uma norma, a norma BNT-NBR 16184. E aqui nessa imagem temos os ensaios necessários que a microesfera de vidro precisa passar para vermos a sua qualidade e o seu uso. Pode passar. Aqui temos os outros ensaios, que dá para perceber que são bastantes e não tem como eu ficar citando um por um. E basicamente é isso que a microesfera precisa passar para poder ser utilizada. Muito obrigado pela atenção de todos e esse foi o nosso trabalho.